Voltando, pessoal, a aula aqui é básica, certo? Eu vou definir três conceitos importantes, que um a gente já definiu, mas vou reforçar, porque na próxima aula, quando a gente for estudar gases, é bom que esses três conceitos estejam muito bem fixados, certo? Então, o conceito de temperatura a gente já definiu, né? Que é o grau de agitação das moléculas. Agora, vamos definir o conceito de pressão. Quando uma partícula ela se choca com um recipiente, essas partículas estão se movendo, né? O grau de agitação delas. Elas vão se chocando contra a parede do recipiente. Ou seja, elas estão exercendo força sobre uma área, lembrando de física 1. Ou seja, está gerando uma pressão nesse recipiente. Então você concorda que quanto mais choques tiver, mais a pressão nesse corpo vai ser maior? Por quê? Mais choques vai haver, mais força vai ser exercida por área. Eu vou deixar um pouco solto aqui essa definição, porque a gente vai ver melhor ela no simulador. Mas basicamente o choque que essas partículas dão na parede a gente pode chamar de pressão. Volume é o espaço que um corpo ocupa. Simples e básico. Um corpo de volume menor ocupa pouco espaço, um corpo de volume maior ocupa mais espaço. É básico isso aí. Então vamos aqui para o simulador para entender esses três conceitos. Então vamos lá. De novo aqui, vou bombear minhas partículas para dentro. Tá aqui minhas partículas. Observa o seguinte, ó. Minha pressão ela está aumentando. Ó. Cada vez que uma partícula bate, essa pressão aumenta. Ou seja, eu estou indicando o quê? Que quanto mais vezes essas partículas baterem, maior vai ser minha pressão, porque mais força vai ser exercida sobre esse corpo. Aí a gente sabe que temperatura é esse grau de agitação. Vamos tentar diferenciar. As colisões são temperatura ou são pressão. Se você está olhando quantas vezes ela bate na parede, você está medindo de forma indireta a pressão. Se você está olhando o quanto elas estão agitadas, você está medindo a temperatura. Então vamos aqui aquecer. Vamos jogar energia aqui no sistema, mas vamos observar aqui o que acontece. Se eu estou aumentando o grau de agitação delas, por consequência também aumenta a pressão, né? Porque quanto mais agitadas elas estiverem, mais vezes elas vão colidir com a parede do recipiente. Então, vamos fazer o seguinte, ó. A gente já entendeu o que é temperatura, o que é pressão. Volume vai ser o espaço que o corpo ocupa. Então, esse corpo tem volume menor, esse tem volume maior. Perceba que essas três quantidades estão relacionadas. Se eu aumento o volume, se eu diminuo, aumento a temperatura. Então, supondo que, por exemplo, vou aumentar a temperatura. A temperatura, por consequência, a pressão aumentou. Existe uma relação que a gente vai discutir na próxima aula entre essas três grandezas. Mas o que eu quero fixar na cabeça é o seguinte: quanto mais vezes a pressão, quanto mais vezes eu colidir, quanto mais colisões houver, maior a pressão. Quanto mais agitada ela tiver, maior a temperatura. Quanto maior o espaço que elas ocupam, maior o volume. Esses são os três conceitos básicos que eu quero que você entenda: pressão, temperatura e volume. Vou voltar aqui só para a gente dar uma olhada nesse exercício que está aqui. Ó, pensando no movimento das moléculas, qual é a diferença de pressão e temperatura? Foi o que a gente falou agora, né? Pressão é uma medida indireta da quantidade de colisões. Se a gente mede a quantidade de colisões, a gente está medindo a pressão. E temperatura é uma maneira indireta de medir a energia cinética média de cada partícula. É como elas estão agitadas. Você vê o seguinte, ó. Elas colidem. Vou voltar aqui, ó. Elas colidem. Se a colisões aumenta, eu aumento a pressão.
Se a temperatura aumenta, eu estou aumentando a velocidade com que elas estão colidindo. Não necessariamente eu aumentar uma vai influenciar na outra, certo? Que é inclusive a pergunta seguinte: é possível aumentar a pressão de um gás sem alterar a sua temperatura? É sim. Vamos supor, vou manter minha temperatura fixa. Como é que eu aumento a pressão? Simples. Vem aqui, ó, diminuo o volume, aumentei a pressão. A temperatura mudou? Não. A temperatura não mudou. Ela continua em 766 graus Celsius. Vou aumentar o volume. Pressão diminui. Não necessariamente a temperatura não mudou. Então perceba o seguinte, ó, a agitação está a mesma nos dois casos, ó. Elas estão a mesma agitação. O que está mudando é o número de colisões, ó. Essa de volume menor, o grau de agitação é o mesmo. Agora aqui elas colidem mais, porque eu tenho um espaço menor para elas colidirem. Então, uma maneira de eu aumentar a temperatura e não mudar a pressão é fazendo justamente isso, diminuir o volume. A gente vai estudar melhor as transformações gasosas. Por que as panelas de pressão têm uma válvula na tampa? Ou seja, eu tenho lá a panela de pressão, tudo. Deixa eu só dar uma resfriada aqui para vocês verem com mais calma. Vamos lá. Eu vou responder essa questão aqui, ó. Vamos supor que eu tô lá, a panela de pressão tá no fogo, isso aqui tá fechado, né? Eu vou aumentar a temperatura. Observa o seguinte, ó, eu vou aumentar muito, a temperatura está aumentando, eu estou cedendo calor. Vai chegar uma hora que a parede não suporta e há uma ruptura, essa tampa é lançada para fora. O que aquela válvula da panela de pressão faz? Ela faz o seguinte, ó, se eu estou aumentando a temperatura, ela vem e abre para algumas moléculas escaparem de gás, para que a pressão não se torne alta a ponto de fazer isso aqui. Vamos supor que eu não tivesse a válvula. O que aconteceria na panela de pressão seria isso. Eu iria aumentar a temperatura das moléculas e iria romper a tampa. A panela de pressão basicamente iria explodir, né? E não é o que a gente quer. Então, basicamente, é para isso que serve aquela válvula. Então, aqui a gente definiu os conceitos de volume, que é o espaço ocupado, temperatura, que é a agitação, e pressão, que está relacionada com as colisões.